Pessoal, boa noite. Vamos voltar lá. Vamos voltar em 1988. Caraca, eu tinha 6 anos de idade, gente, mas vamos lá, né? Todo mundo aí sabe quem foi Xuxa. Quem tiver 40 anos pra lá pode saber, sabe muito bem da história que Xuxa teve aqui no Brasil, o sucesso que essa mulher foi, tanto aqui como lá fora. Enfim, claro, tudo que faz muito sucesso vira produto, né? Isso daí não tem pra onde correr. E ela, uma modelo loira dos olhos azul, aquela coisa toda. Enfim, não deu outra. Vamos transformar ela numa boneca. Aliás, ela já se apresentava no programa dela lá, o show da Xuxa, como uma boneca. Ela já entrava trazendo aqueles figurinos que arremetia ela a um brinquedo. Isso daí não tem pra onde correr. É um fato. Essa coleção aqui é a primeira coleção dela. A gente tá falando da primeira coleção de 1988. Ah, mas você fala, mas essa caixinha aqui é da edição da Argentina, alguma coisa aí. Não discordo. Sim, realmente essa caixa não pertence a essa figura que tá aqui dentro, tá? A caixa realmente original para essa figura seria aquela preta show de charme, não é isso? A gente tem 8 modelos, inclusive aí a contracapa de muitos gibi nos anos 80 arremetia, trazia essa coleção dela. Vou colocar a foto aqui do lado, vocês vão ver do que eu tô falando. E sim, essa caixa aqui não pertence a ela. Por quê? Porque a minha, quando ela veio com a caixa preta e tudo, a caixa estava muito rasurada, estava de um jeito assim que não tinha como manter aquilo, e eu não acho muito legal ficar guardando certos tipos de coisa rasurada, coisas estragadas, né? Enfim, passei pra frente, a única que eu consegui encontrar em bom estado foi a dessa coleção. Então, para ela não ficar sem caixa, coloquei nessa. É uma caixa para mim totalmente sem graça, sem açúcar, sem sal, sem pimenta, enfim, sabe? Não, a única coisa mesmo que traz aqui a Xuxa é esse logo aqui, né? Gente, isso aqui era muito. Nossa, que foi muito sucesso, gente. Eu me lembro demais. Ah, cara. É muito gostoso voltar nessa época, mas ao mesmo tempo eu falo, caraca, como as coisas mudaram de lá pra cá, né? Ela, pra mim, é a que mais foge do estilo Xuxa, tá? Devido a ela vir com esse cabelo solto, não vir com aquela coisa de mulher chique, esse tipo de coisa. A gente. Isso. Esse modelo aqui que a gente tá falando, bom, pelo menos eu costumo chamar ela de Xuxinha Cowboy. A gente vê que ela tá com uma roupa totalmente cauta, né? Aí, vaqueira, tudo. E ela vem com esse chapéu também. Agora vamos lá, esse chapéu aqui não é original, tá? A pessoa que vendeu estava se desfazendo do produto e já deixou bem claro, não tem o chapéu original dela. Então ela pelo menos conseguiu um chapéu marrom aí pra dar um tom. Não parece tão marrom, mas ele é marrom sim, tá? Tem quem fale assim, mas as bonecas da Xuxa não seguia o figurino que ela apresentava nos shows. Sim, sim, isso daí eu posso provar pra vocês agora. Eu vou colocar a foto aqui do lado e vocês vão ver que ela tá exatamente com vamos dizer, uma camisa igual a essa. Eu vou colocar a foto aqui do lado e vocês vão ver que eu não tô mentindo. Inclusive tem uma figura aqui também que eu vou circular ela e vou colocar aqui do lado também agora. E vocês vão ver, um tempo atrás eu vi que realmente a Xuxa posou com uma roupa igual a essa. E essa, bom, esse figurino virou uma boneca também da mesma coleção dessa. Então assim, não adianta vir querer falar que ela não acompanhou os figurinos, que essas bonecas acompanharam os figurinos de Xuxa, sim. Agora diga assim, todo dia era um figurino diferente que ninguém conseguiu entender nada. Inclusive nos gibis dela também, a gente teve momentos aí que aparecem figurinos que ela usou no programa. Isso daí vai provando, quem segue Instagram, esse tipo de coisa, vai aparecendo esse tipo de coisa e você vai vendo que realmente é um fato, é uma verdade. Isso aqui é pra não deixar o cabelo dela esvoaçar muito, ficar aquela coisa espalhada demais, virar aquela bucha. A gente tá falando de 1988. Ó, ela vem com essa. Eu não sei falar o nome desse negócio aqui, mas ele tá caindo tanto que eu vou tirar pra não atrapalhar tanto aqui no vídeo, tá? Deixa eu tirar isso que toda hora tá atrapalhando aqui. É uma figura muito antiga. Gente, 1986 para 2025, praticamente a gente tá falando de beirando aí uns 40 anos já, se eu não me engano, né? É muita coisa. E a gente não pode negar, ela é bonitinha, tudo. A Mimo tem a sua história, né, que ela vem pela marca da Mimo. Ela foi transformada nesse estilo Barbie. Depois veio uma tal de Xuxona aí, que fez um grande sucesso, que é uma figura bem grande mesmo da Xuxa. E a gente vê que eram brinquedos que não eram tão acessíveis naquela época para todas as crianças. Para você ver uma criança realmente com uma Xuxona, você tinha que saber que ela tinha um pai e uma mãe muito bem sucedido, né? Era um pouquinho caro. Aí você fala, mas porque a Xuxa se tratava do público infantil, mas os brinquedos dela eram caros. Gente, vamos lá na administração agora da coisa, né? A Xuxa, ela teve um nome muito grande no mercado. Ela não podia colocar qualquer produto a qualquer preço com o nome dela, né? E outra, essa aqui a gente só tá falando da primeira coleção. Depois a gente veio com Xuxinha Verão, eu sei que teve Xuxinha Noiva, teve Xuxinha Romântica, teve a Xuxa Signos, que é uma das coleções mais raras e complicadas para quem realmente é fã.
Principalmente a do meu signo, Peixes, né? Eu vejo que tem fãs de Xuxa aí que tem tudo dela, coleções, bonecas dessa daqui, inclusive repetidas na coleção, porque só coleciona realmente Xuxa. Mas o que que acontece? Quando chega nessas signos, a coisa desanda. A maioria não tem caixa. A de peixes, quem tem, ela tá sem a guitarra, então assim, pra você ter ideia, o signo de peixe já vem com a coisa musical, né? Ela vem com uma guitarra, e é essa guitarra que faz o problema de muito colecionador. Ninguém consegue encontrar essa guitarra azul, né? E eu me lembro bem dessa coleção, gente, porque foi uma febre, né? Então essa coleção signos aí, pelo que eu vejo, foi uma das mais complicadas. Depois, claro, depois dos anos 2000, a Xuxa veio com outras bonecas aí que não fez o sucesso que fez. Aí você fala, ah tá, mas por que que a Mimo tirou essas bonecas do mercado? Gente, a Xuxa tava com um nome muito grande, o sucesso era estrondoso, a febre era uma coisa que tava, virou mundial, né? A gente não pode negar. Ela foi um estrondo. Eu acho que aqui no Brasil ninguém fez o que ela fez. Gente, vamos lá. O terceiro álbum dela, o que tem aquela música Larie e Arco-Íris, não é isso? Ah, é o disco brasileiro mais vendido na história. Ela ultrapassou Roberto Carlos com aquele disco, né? Com aquele LP naquela época. Então você vê o potencial dela. E o que que acontece? Antes dessas bonecas começar a congelar na prateleira, elas não renovaram o contrato com a Mimo. A Marlene, ela não renovou esse contrato com a Mimo, porque sabia que ia chegar um momento que essas bonecas iam congelar na prateleira e isso poderia prejudicar o nome e a marca Xuxa. É mole o que mais. Então, antes da coisa acontecer, eles foram lá e tiraram ela do mercado ali com a Mimo. E é coisas assim que eu paro para analisar e tudo, para olhar de perto, é impressionante como as coisas funcionam, né? Como a gente é inocente, como a gente é criança, e a gente não vê o que tem atrás dessas magias, dessas coisas que a gente gosta, né? Foi só a Xuxona que tinha um grande custo no mercado, não. Essas bonitinhas aqui, tá? Essas coisinhas aqui, minha Barbie, eu não vou negar para vocês, não. Eu só me lembro de uma criança, de uma menina que tinha uma figura dessa, se não me engano, é aquela que tá com a roupa preta e branca e com Xuxinha, né? Que remete mesmo ali, o que é Xuxa, né? Fora isso, eu não me recordo de ver outra criança com isso não, sabe? Eu via muita criança com He-Man, com She, essas coisas, mas a Xuxa, ela tava com um custo aí no mercado que não era pra qualquer criança. E eu me lembro que isso era essa menina que tinha aquela Xuxinha. Isso daí é um fato. Quando houve o rompimento desse contrato com a Mimo, vamos dizer que ficou muita matéria-prima, né? Sobrou muita matéria-prima porque a Mimo estava ciente de que a coisa estava indo, que estava fluindo, que estava dando tudo certo. Eles não esperavam a, a quebra do contrato, né? E foi o que aconteceu. E sobrou muitas cabeças já feitas dessa bonequinha da Xuxa, né? Inventaram a tal de Guta para não perder o material, o que não deu errado. Porque se você for ver, né, de Xuxa para Guta, a gente só muda aí as consoantes. As vogais continuam no mesmo lugar. Então, foi uma estratégia da Mimo e realmente eu cheguei a ver essa boneca, essa tal de Guta no mercado, sim. Eu me lembro perfeitamente que até no ano de 1995 eu ainda cheguei a ver ela na prateleira, essa tal de Guta. E ela vinha com esse rostinho da Xuxa, para não perder a matéria-prima e virar prejuízo. E mesmo assim eu fiquei sabendo que ficou um grande volume já de Xuxinhas pronta ali no, vamos dizer, no galpão da Mimo. E parece que você comprava através de carta, alguma coisa, você poderia até lá, enfim, tinha um esqueminha para você comprar, né? Eu me lembro que quando eu vi essa coleção dela nos gibis, nenhuma delas atraía muito minha atenção, não. Sabe? Nenhuma delas mexia com a minha cabeça. Aquela coisinha de Xuxinha, Chuquinha, né? Que fala, sei lá como que é aquilo, não sei direito. A única que mexia um pouco com a minha cabeça era quem? A que saía totalmente do padrão Xuxa. E que eu olhava para ela diferente. Era essa, a cowboy, que vinha com o cabelo solto, né? Ela saía do colorido da Xuxa, ela saía da Xuxinha lá, daqueles cabelos amarrados, aquelas Maria Chuquinha, sei lá o que é aquilo. Enfim, era essa. E eu já olhava desde criança e falava, não, mas aquela ali, olha, se eu pudesse ter uma daquela, se eu que, olha. E ela ficou na minha cabeça. Essa Xuxinha Cowboy, ela morou na minha cabeça. Mas era uma coisa assim impossível naquele tempo. Por mais que eu ganhei todos os discos que a Xuxa lançava, quando eu pensava que não, meu pai e minha mãe estavam chegando com o disco da Xuxa em casa. Era ao lançar o disco que chegava. Pra você ter ideia, quando eu fui pro primeiro ano do primário, meu primeiro caderno, gente, eu lembro até hoje. Ele cheio de detalhes rosa. Por quê? Porque era da Xuxa. Minha mãe comprou o caderno da Xuxa pra mim ir pra escola com o caderninho da Xuxa. Eu lembro dele até hoje, de arame, né, pequenininho. Ela com aquela chuquinha. E tinha aquelas artes de desenho, né, que era o Prago Dengue, o moderninho. E ela, e a foto do rosto dela, as bordas rosa. E foi ali que eu aprendi a fazer meu A, E, I, O, U. E foi que foi. Não me lembro dele até hoje, gente. Até hoje eu me lembro daquele caderno. Caraca, nossa, é um negócio assim muito doido. Mas era aquilo.
Tudo bem você ter o caderno, tudo bem você ter os discos, tudo bem você ter a figurinha, chiclete, o chiclete dela totalmente sem açúcar, o chiclete ruim, ruim, mas a figurinha, por ser dela, né? Que era para não estragar os dentes da criança. Mas a boneca você não poderia ter. A boneca ninguém podia ter. Por isso que tá essa coisa toda doida aí hoje, né? Todo mundo aí indo pra cima de boneca de Angélica, boneca de Xuxa, que a Estrela tá relançando aí tudo, né? É sonhos que a gente não pôde ter naquela época. Agora que a gente é dono disso e tudo, tá aqui, né? E tá aqui. A minha foi essa, Cowboy, um sonho realizado aí em partes, né? Porque eu achava que isso daqui eu nunca ia ter um negócio desse na minha mão. Ela não chegou tão branquinha assim, tá? Ela chegou toda encardida, de um jeito assim que quando eu olhei eu falei, meu pai do céu, e agora? Né? Aí eu lembrei que existe um tal de Vanish. Foi a hora que eu joguei essa roupa dela lá e pronto. Eu ressuscitei ela, voltou a ser uma figura branca. Ó, o nome dela aqui, legal, né? Muito top, muito 10. Dizem as lendas aí, alguns fãs natos de Xuxa, que teve uma edição que não tem esse caimento aqui. Não sei falar o nome disso. Babado, né? Não sei. E a edição que tem. No caso, então, a minha pode ser uma segunda edição. Tem esse negócio aqui também que eu não sei o que é isso, com essas argolas. Enfim, era a cowboy que eu namorava, era a que mexia com a minha cabeça. E ela é totalmente um estilo Barbie, 30 centímetros, aquela coisa toda. E a gente realmente fala de um brinquedo, quando você toca, é um brinquedo muito sem qualidade, tá? Vocês falam baixo aí, mas é um brinquedo sem qualidade mesmo. Você vê que é um plástico, é um negócio, tá vendo? E como isso tinha um alto custo naquele tempo. Por quê? Porque tinha a marca dela, tinha o nome dela. Tinha que ser desse jeito. Não tinha pra onde correr. As botas dela, todas eram do mesmo modelo. Todas. O que que muda? As cores, mas os modelos são os mesmos. E se você for ver, não sei se vocês lembram aqui, eu lembro porque uma pessoa muito próxima a mim teve isso, uma menina. Uma bota da Xuxa que você ia laçando duas fitas ali, entrelaçando elas até chegar no joelho para você dar o laço. Essa bota traz o mesmo formato, vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? É a mesma coisa. Na hora que eu vi isso aqui, e o laço aqui em cima, como eu disse pra vocês. Então, ela traz isso, né? Porque foi uma febre também essa bota da Xuxa. E vamos colocar o chapéu dela aqui de cowboy. E ficou legal pra caraca. Fica bonita, fica legal. Mas já não tem mais o mesmo brilho de antigamente, não é mais legal como antes, né? Tem coisas que vai ficar só na infância mesmo, mas é muito bom ter essa magia aqui. É um negócio assim, muito gostoso olhar e falar, gente, essa figura é de 1988 e eu tenho ela na minha coleção. É muito gostoso, não tem preço falar sobre isso. Como que eu te digo? O sucesso, o estrondo foi tão grande que as assistentes de palco dela também virou bonecas, as Paquitas. Só que o que aconteceu aí? Vamos lá agora pro lado negro do mercado, né? É aquela história. As meninas viraram produto. Tiveram seu disco, viraram bonecas, mas o que que acontecia? Simplesmente vinha lá na caixa, Paquita. Tanto na de uniforme azul como na de uniforme vermelho. Simplesmente vinha lá, Paquita. Elas não tinham identificação de Pitucha, aqueles nomes doidos que elas tinham. Letícia Spiller mesmo era Pitucha, né? Se não me engano. Nossa, ela no tempo de Paquita era uma coisa, aquela menina ali, aquela guria. Show. E por que que não colocaram o nome dessas meninas nas caixas das Paquita? Nem o apelido de cada uma. Porque assim iria vincular o dinheiro das vendas a elas. Então, colocando simplesmente Paquita, que já é um nome que ficou registrado ali como coisa da Marlene e da Xuxa mesmo, o dinheiro não era vinculado às meninas, era vinculado à produção. Então, assim, dessa forma, as bonecas das Paquita não vinculavam dinheiro, elas não tinham retorno financeiro com a venda das bonecas delas. Inclusive, André Sorvetão, depois desses stream aí, esse, sei lá como que é o nome disso que saiu aí das Paquitas, agora um documentário, isso. Ela abriu um canal, porque ela não participou desse documentário, que é uma. Cara, gente, vamos lá, Andréa Sorvetão, a Andréa Faria, ela tem muita história de Cachucha. Ela é uma das paquitas principais que mais tem história. Ela começou a fazer a carreira dela, né? E como que a gente tem essa situação de que ela não participou do documentário? Como que a Andrea Faria não tá no documentário? Então ela abriu um canal no YouTube, bombou esse canal, e ela mesma que conta essa história sobre as bonecas da Paquita. E inclusive ela não tinha, parece que algum fã aí tinha uma Paquita dela de uniforme azul e mandou pra ela lá. Enfim, é umas histórias aí cabeludas, né? Então a gente vê que não. Ah, a gente tá trazendo esse documentário, a gente tá trazendo isso e aquilo pra trazer as verdades e não sei o que. Não.
A partir do momento que Andréa Farias não sentou com aquelas meninas no documentário, a gente não tá trazendo toda a verdade, a gente não tá trazendo a história do jeito que ela é. Tá? Sinto muito, a realidade é essa, aceita quem quer. Vocês querem falar da articulação dessa boneca, né, da Xuxa aqui. Gente, é muito básica, tá? É a cabeça, os braços que levanta, e não tem articulação no braço, é só isso, levanta e desce, tá? A cintura que dá meia volta, não dá uma volta 360, é só meia volta. E a perna que levanta com todo o cuidado, porque senão você quebra. Né? Existe muita carcaça no Mercado Livre para vender dessas bonecas, principalmente as pernas quebradas. E essa dobra que a gente teria aqui, que teria que ser igual a da Barbie, mas ela só dá um estralo, tá? Ela não vai mais do que isso, não. E uma perna muito fina, muito frágil, muito delicada. Você pode ver que tem um calombo aqui já. Então, assim, todo cuidado. Isso aqui tem que ser guardado, né? É uma figura que eu tô trazendo aí porque eu falei, gente, é um negócio tão antigo e tão interessante que tem que ter um vídeo disso aqui na minha coleção. Não dá, né? E fiquei matutando isso anos e anos aí. Hoje que eu vim trazer isso. Bom, o que eu tinha pra falar dessa figura era somente isso. Tá aqui, Xuxinha Cowboy. Deixa eu tirar aqui, soltar o cabelo dela, porque tem que fazer a foto de capa. Eu não sei se eu faço a foto de capa com o cabelo sem o chapéu ou com chapéu. Mas eu acho que como ela é a cowboy, né, a gente vai ter que fazer essa foto aí com esse chapéu sim. Bom, pessoal, o que eu tinha pra falar era isso. Com certeza eu esqueci de falar muita coisa, mas acredito que vai vir mais coisa de Xuxa aí pela frente, né? E é isso, pessoal. Boa noite, até o próximo vídeo. Tava com medo desse vídeo ficar longo, mas foi até rápido. É isso. Até o próximo vídeo, até a próxima figura e a gente tá junto. É isso aí, abração, tchau, tchau, até mais.